Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e hoje nós vamos falar sobre a fantástica história do Antigo Egito. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre os aspectos físicos do Antigo Egito. Foi uma sociedade de grande influência na história mundial, localizada no nordeste da África, também considerada hoje o Oriente Médio devido às características culturais. O Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do Nilo, ou do grande deus Nilo. A frase do historiador grego Heródoto: a região do Egito é, para os egípcios, uma terra adquirida, um dom do rio. A existência do Egito seria um presente dos deuses a partir do rio Nilo. Fortes chuvas anuais provocavam então a cheia anual do Nilo, trazendo um material orgânico chamado humus, que, ao baixarem as águas, a terra ficava fertilizada. Isso aí deixava, claro, propício para a agricultura. Com o deserto nas duas margens, o rio Nilo corta de sul a norte, chegando ao delta, fazendo as águas desembocarem no mar Mediterrâneo. Vamos entender um pouquinho isso? Olhem para o mapa que está ao seu lado. Nós vemos ali abaixo o Sudão. Ali, na verdade, é o sul, mas é chamado de Alto Egito, porque é a região mais alta do Egito, onde tem a nascente das águas, que ela desce montanhas abaixo e vai, na verdade, no sentido norte. Lá onde tem essa parte que parece em forma de leque, é chamada de foz do Nilo ou delta do Nilo. Aqui, na verdade, é o norte, ou chamado o Baixo Egito. Então, no sul é o Alto Egito e no norte é o Baixo Egito, desembocando suas águas no mar Mediterrâneo. As águas fizeram, então, do Egito uma civilização essencialmente agrária. Outro aspecto importante que nós vamos estudar agora são os aspectos políticos. Apesar das mudanças do tempo, a forma de governo em torno da figura do faraó, atravessaram muitas gerações. Era caracterizada pela forma teocrática de governo, ou seja, o governo é centralizado e exercido em nome dos deuses pelo líder político, o faraó. Esse era visto como sendo uma encarnação divina, ou seja, aqui na Terra ele era um deus. O período pré-dinástico, ou seja, antes das grandes famílias dominarem o governo, chamado também arcaico, vai até o ano 2700 a.C. A história dinástica do Egito é dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. E nós vamos ver cada um deles, alguns detalhes. O governo era hereditário, ou seja, passava de pai para filho, para neto, para bisnetos, era vitalício. Enquanto se vivia, se governava, morria, ficava então para os seus familiares. Então, era exercido por uma dinastia. Soberanos pertencentes à mesma família assumiam o governo, substituído apenas pela falta de herdeiro ou, se não, por derrotas militares nas guerras. O Antigo Império vai do ano 2700 a 2200 a.C. O rei Menés do Alto Egito, no sul, domina o Baixo Egito, no norte, unificando as coroas, tornando-se então o primeiro faraó do Egito. Isso se deu mais ou menos no ano 2700, aproximadamente, antes de Cristo. Nós temos um desenho abaixo, onde nós temos ali a coroa branca representando o Alto Egito, a coroa vermelha, o Baixo Egito. Com a unificação, nós temos uma dupla coroa usada pelo faraó, mostrando ali um Egito unificado. A construção dos mais famosos monumentos da antiguidade, como as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, é o nome, na verdade, dos faraós que a construíram, é o destaque do período. Lembrando que as pirâmides, elas eram, na verdade, túmulos cheios de riquezas que eram enterradas junto com faraós, muitas vezes com escravos ou objetos que representavam esses escravos. De qualquer forma, existe muito mistério em torno ainda das pirâmides. Muito se tem descoberto, mas existe muito a se descobrir. O fato que aqui nós temos ao lado uma fotografia das possibilidades que poderiam ser as pirâmides naquele período. Então, era um destaque daquele período, o Antigo Império. Demonstrava uma época de grande prosperidade, pois tais construções exigiam grande quantidade de recursos materiais, humanos e, claro, intelectuais. Primeiro período intermediário representa o quê? O período, então, que o Antigo Império começa a entrar em decadência. Chefes locais dos nomos, os nomos eram aldeias que estavam espalhadas em torno das margens do Nilo ali no Egito. Esses chefes começaram a se fortalecer, descentralizando, de certa forma, a administração central, ou seja, enfraquecendo o poder do faraó. No entanto,
no ano 2000 até o ano 1700, nós temos novamente o que chamamos de Médio Império. Há novamente um fortalecimento do poder centralizado no faraó. Contudo, marcado pela invasão do Egito por outros povos, principalmente os Ixos, que eram nômades asiáticos que invadiram o Egito naquela época. É claro, num período de guerra, a população, o povo, se volta mais para o líder, no caso o faraó. Só que esses Ixos dominavam a técnica militar do uso de cavalos na guerra, algo ainda bem desconhecido até então para os egípcios. Começa novamente, claro, por conta disso, uma decadência do Médio Império. E dá início, então, ao segundo período chamado intermediário. É um novo enfraquecimento do poder central do faraó, porém, eles passam a assimilar, então, um pouco da arte militar dos seus inimigos, fortalecendo, então, seus exércitos, conseguindo expulsá-los de suas terras. Nasce então em 1550, que vai durante 500 anos até 1050 a.C., o que é chamado de Novo Império, marcado por grandes conquistas, dando início à fase imperialista, ou seja, o grande crescimento territorial e expansivo do Egito. Conquistando então quase todo o Oriente Médio, com notável crescimento econômico, porém aumentando o poder dos grandes senhores de terras, o que de certa forma fragilizava o poder dos faraós. Com essa fragilização, nós temos início, então, a um terceiro período intermediário. Lembre-se, período intermediário é o período em que o império começa a entrar em decadência. Disputas pelo poder entre os senhores enfraqueceram o Egito, que foi dominado pelos povos assírios, o grande império assírio, depois pelo império persa e pelos impérios greco-romanos no futuro. Alguns aspectos sociais do Antigo Egito. Dividido em formas extremamente hierárquicas, ou seja, tinha ali escalões de poder, mais poder e menos poder, quem obedece, sendo quase impossível um membro de um grupo subir ou descer na estrutura social. Poderia até acontecer, mas não era comum isso acontecer, por exemplo, um sacerdote se tornar um camponês, ou um comerciante se tornar um faraó. Isso nunca aconteceria. E quando alguma mudança existia nessa pirâmide social, era raríssima que acontecia de uma escala para outra. O faraó, ele era Deus. Então, seus familiares próximos, diretos, tinham mais poder, seguido pela nobreza, que eram os parentes um pouco mais distantes, que eram, na verdade, os funcionários reais e os altos oficiais do exército. Os sacerdotes também eram muito importantes, pois era uma sociedade muito religiosa. Tudo estava envolto no que eles acreditavam em termos de religião. Os soldados, aos poucos, foram ganhando mais prestígio diante desta sociedade. Nós temos aqui também os escribas, que eram os que dominavam a escrita, ocupavam cargos na administração, cobravam impostos, ajudando na formação intelectual egípcia por conta do quê? De dominarem a escrita. Então eles ensinavam os outros a ler os hieróglifos e a escrevê-los. Temos também artesãos, comerciantes, camponeses, que não tinham grande projeção social. Os seus direitos eram muito limitados e as suas perspectivas de ascensão praticamente não existiam. Na base de tudo da pirâmide, na parte mais larga da pirâmide, no número maior de pessoas estavam os escravos, na maioria prisioneiros de guerra. Cuidavam dos serviços domésticos, trabalhos nas minas, pedreiras e construções públicas. Alguns se destacavam em postos elevados no exército e no governo, mas isso era algo extremamente raro de acontecer. Então nós vemos aqui ao lado, na pirâmide, no topo da pirâmide, o faraó, o mais poderoso, então um número bem reduzido ali dos sacerdotes, vai aumentando os militares, depois os escribas. À medida que vai descendo a pirâmide, vai se diminuindo a projeção social e, por fim, na base, os escravos.